todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema que é extremamente importante, que é a mudança de treinador que muitas vezes os corredores têm necessidade de fazer. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vamos lá então falar sobre a mudança de treinador e quando é que é necessário fazer essa mudança. Uma das razões que muitas vezes explica ou justifica a mudança de treinador é quando o corredor começa a estagnar na corrida e começa a não evoluir e a não conseguir melhorar. E isso normalmente acontece porque vai aplicando sempre o mesmo plano de treinos com algumas nuances, que pronto, o próprio treinador vai fazendo algumas alterações. No entanto, em termos de filosofia, vai sendo tudo praticamente sempre igual e acaba por o corredor não conseguir evoluir e então, por mais que se esforce, por mais que treine, acaba por não conseguir evoluir. Ao estar sempre a aplicar o mesmo plano de treinos, acabam por os estímulos que o corpo vai tendo serem sempre iguais, sempre os mesmos e, portanto, acaba por não haver aquela saída do conforto do corredor e, portanto, acaba por deixar de evoluir. E essa pode ser uma das causas, uma das razões para que o corredor sinta a necessidade de mudar de treinador. Por outro lado, existem alguns corredores que gostam mais de um estilo de treinamento que seja mais focado em aspectos técnicos, como sabermos o ritmo, sabermos a distância, sabermos a frequência cardíaca. Por outro lado, existem outros corredores que são mais focados ou gostam mais de treinadores mais focados em analisar como é que foi a sensação corporal e, portanto, e são mais flexíveis em termos de ritmos, em termos de frequência cardíaca e, portanto, pelo facto do treinador ser mais focado num determinado método ou mais focado no outro, faz com que alguns corredores se adaptem mais a alguns treinadores e não a outros. Por outro lado, tem que haver um alinhamento entre o treinador e o corredor face à metodologia que é aplicada. Se houver um treinador que seja muito mais focado em treinos com alta intensidade, mas o corredor prefere que haja um maior equilíbrio entre a alta intensidade e treinos mais leves, acaba por criar-se aqui uma frustração e uma divergência de opiniões e de capacidade até do próprio corredor manter aquele ritmo que o treinador está a exigir, que vai fazer com que haja aqui uma necessidade de haver mudanças e uma troca de treinador. Por outro lado, também há outros corredores que gostam mais de performance, gostam mais de ter treinos cada vez mais intensos e, por outro lado, existem treinadores que, ao contrário deste corredor que gosta de correr sempre em alta intensidade, estão mais focados em do bem-estar, em ter uma vida mais saudável, ter um maior equilíbrio entre o treino de alta intensidade e o treino mais leve, e, portanto acaba por, se não houver aqui um alinhamento de expectativas e de metodologias, nada vai funcionar, porque depois o treinador pensa uma coisa, o corredor vai fazer outra e acaba por nada funcionar e, portanto, tem que haver este alinhamento que é muito importante. Haver uma conexão pessoal entre o corredor e o treinador também é muito importante. Se nós temos um treinador que é bastante duro, que é bastante exigente, no entanto, se o corredor prefere um treinador mais motivacional, que não seja tão ríspido e não seja tão duro, acaba por depois não se criar ali uma ligação entre o treinador e o corredor que depois faz com que muito dificilmente as coisas possam correr bem. Portanto, isto quer o treinador, quer o corredor podem ter personalidades completamente distintas e se elas forem muito antagónicas e não forem compatíveis, acaba por ser muito difícil terem uma relação que vai durar muito tempo e que permita depois ao corredor também ir evoluindo. Portanto, isto é quase como
as relações pessoais. Nós temos amigos com quem nos damos melhor, outros damos pior, e muitas vezes isso tem a ver um pouco com o feitio e com a forma como as pessoas reagem em algumas situações. E, portanto, não estou a dizer que há uma situação, uns que são melhores do que outros, tem a que haver compatibilidade entre os feitios e a forma de pensar de cada um dos intervenientes, porque se não houver essa relação, depois vai ser muito difícil. Outra razão que muitas vezes explica a mudança ou a necessidade de mudança do treinador é a alteração dos objetivos e das metas do corredor. Imaginemos que um corredor tem como objetivo fazer uma maratona. Então é natural que tente contratar um treinador que seja mais vocacionado para o treino da maratona. Se depois de fazer a maratona começa a querer focar-se em provas mais curtas, em provas mais rápidas, provavelmente, até pela própria especialização que muitas vezes há nos treinadores, pode então aquele treinador já não ser o adequado para aquele tipo de treinos que este novo objetivo vai exigir. Ou se o corredor corria em estrada e de repente vai passar para o trail, mas o treinador não é tão especializado no trail, portanto tem que haver depois aqui uma mudança que acaba por ser importante. Não é tanto nós acharmos que o treinador é bom ou não é bom, é sabermos que ele é especialista ou especializado numa determinada área e, portanto, se nós mudamos os objetivos, temos que, calhar, muitas vezes mudar também de treinador. E nestas coisas é melhor nós mudarmos logo do que andarmos a tentar evitar aquela, às vezes, dificuldade em mudar de treinador, porque depois não conseguimos evoluir, porque depois o treinador também se sente um pouco incapaz para nos dar as melhores dicas para nós conseguirmos e continuarmos a evoluir. Também é uma das principais razões para a mudança de treinador haver alguns treinadores são muito pouco flexíveis e, portanto, têm uma metodologia de treino, têm pouca capacidade para fazer mudanças na sua metodologia de treino em função do treino do corredor. E por outro lado há corredores que também gostam ou necessitam de alguma flexibilidade que muitas vezes é incompatível com algum tipo de metodologia de treino. Se por outro lado o corredor tem alguma dificuldade, muitas vezes por causa de questões pessoais ou profissionais, em manter um plano de treinos, se o treinador não for flexível o suficiente para ir adaptando aquele plano de treinos às necessidades do corredor, e se não houver essa capacidade de flexibilidade, então aí mais vale mudar porque não dá, né? Porque há treinadores que são muito focados em objetivos e são muito bons nisso e conseguem levar o corredor a atingir grandes objetivos. No entanto, se o corredor necessitar de alguma flexibilidade, esses treinadores depois têm alguma dificuldade depois em dar-lhe essa flexibilidade porque estão muito focados em objetivos e acabam por haver ali depois muitos atritos entre o corredor e o treinador. Portanto, não, isto tem a ver também com aquilo que estávamos a falar há pouco, dos feitios, são pessoas mais flexíveis, menos flexíveis, não está aqui um juízo de valor, está aqui só nós tentarmos encontrar um treinador que seja compatível com as necessidades que nós temos para os nossos treinos. E o vídeo de hoje era este, era só para dizer que é perfeitamente normal haver, por vezes, alterações do treinador, é perfeitamente normal, porque nós, ao fim de alguns anos com um treinador, nós vamos ter sempre os mesmos estímulos e, portanto, necessitamos de alguma mudança. Não quer dizer que o treinador seja mau, mas nós temos que provocar novos estímulos no corpo e, portanto, é importante, por vezes, nós fazermos algumas mudanças. No entanto, também é importante nós darmos tempo aos treinadores para nós conseguirmos apreender toda a metodologia de treino que ele nos está a dar e não tirarmos logo conclusões muito precipitadas pelo facto de nas primeiras semanas as coisas não evoluírem como nós queremos. Porque o treinador está a conhecer-nos a nós, assim como nós estamos a conhecer o treinador,
E, portanto, nós temos que ir moldando e tentando ajustar as coisas, e por isso é muito importante a comunicação entre o treinador e o corredor, mas pronto, é importante nós darmos tempo ao treinador para ele aplicar a metodologia que tem connosco. Mas, passado algum tempo, também poderá fazer sentido essa mudança, e foi estas as razões que eu vos estive a dar agora nos últimos minutos, sobre as razões que podem justificar essas mudanças, e portanto, pronto, era isto que eu tinha hoje para vos dizer. Bem, agora subscreva o canal, ative as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Vá, até à próxima e bons treinos.